Capítulo 17, Londres, 2005. Cassandra sabia que os ônibus seriam vermelhos, é claro, e que teriam 2 andares. Mas vê-los passando em direção a locais como Kensington High Street e Piccadilly Circus, indicados nos letreiros, foi algo surpreendente. Como se tivesse entrado em um dos livros de histórias de sua infância, ou em um dos muitos filmes em que táxis pretos percorriam ruas de paralelepípedos. Prédios eduardianos chamavam atenção em ruas largas e o vento norte formava nuvens finas no céu. Ela já estava nesta Londres de milhares de filmes e de milhares de histórias havia quase 24 horas. Quando finalmente acordou de seu sono defasado pela mudança de fuso horário, viu-se sozinha no apartamento de Ruby, com o sol de meio-dia invadindo o lugar por entre as cortinas e iluminando seu rosto. No banquinho ao lado do sofá havia um bilhete de Ruby. Senti sua falta no café da manhã, não quis acordá-la. Coma o que quiser, tem banana na fruteira, outras coisas na geladeira, embora eu não tenha checado ultimamente. Pode ser que esteja bem nojento. Há toalhas no armário do banheiro, se você quiser tomar banho. Estarei no V&A até às 6. Passe por lá para ver a exposição da qual sou curadora. Tenho algo muito interessante para lhe mostrar. Beijos. Venha no início da tarde. Tenho reuniões maçantes a manhã inteira. Então, à 1 da tarde, com o estômago roncando, Cassandra estava parada no meio da Crowner Road, esperando que o fluxo aparentemente interminável de veículos permitisse que ela atravessasse para o outro lado. O Victoria and Albert Museum erguia-se grande e imponente diante dela, com a sombra da tarde deslizando rapidamente pela fachada. Era um gigantesco mausoléu do passado. Lá dentro, sabia, havia salas e mais salas, todas repletas de história. Milhares de itens retirados de seu tempo e de seus lugares, ecoando com as tristezas e alegrias de vidas esquecidas. Cassandra encontrou Ruby levando um grupo de turistas alemães para a nova cafeteria do V&A. Sou a favor de ter uma cafeteria no prédio, adoro um bom café. No entanto, nada me irrita mais do que as pessoas que passam correndo pela minha exposição em busca de bolinhos e refrigerantes. Cassandra sorriu, sentindo-se um pouco culpada, torcendo para que Ruby não conseguisse ouvir seu estômago roncando por causa dos aromas deliciosos que vinham da cafeteria. Aliás, era para lá que estava indo. Quer dizer, como elas podem deixar passar a oportunidade de contemplar o passado? Ruby indicou as fileiras de vitrines que continham sua coleção. Como podem? Cassandra balançou a cabeça e disfarçou o ronco do estômago. Eu não sei. Bem, Ruby suspirou dramaticamente. Você está aqui agora e os filisteus são uma lembrança distante. Como está se sentindo? Sofrendo muito com a mudança de fuso horário? Estou bem, obrigada. Dormiu bem? O sofá-cama é muito confortável. Não precisa mentir, disse Ruby rindo. Embora eu agradeça a intenção. Pelo menos os caroços do sofá impediram que você dormisse o dia inteiro. Senão eu teria ligado para acordá-la. Não ia deixar que você perdesse isto. Ela sorriu radiante. Ainda não posso acreditar que Nathaniel Walker tenha morado na mesma propriedade do seu chalé. Ele com certeza ouviu, se inspirou nele. Pode até ter estado lá. Com os olhos brilhantes e redondos, Ruby deu o braço a Cassandra e se dirigiu a um dos corredores. Venha, você vai adorar isto. Sem grande animação, Cassandra se preparou para demonstrar o necessário entusiasmo, independentemente do que Ruby lhe mostrasse. Aqui estamos. Ruby apontou triunfalmente para uma fileira de desenhos na vitrine. O que você acha? Cassandra ficou boquiaberta, inclinou-se para a frente para ver melhor. Não ia precisar fingir entusiasmo. Os desenhos expostos a deixaram ao mesmo tempo chocada e maravilhada. Mas onde... Como você...
Cassandra olhou para Ruby, que bateu palmas, obviamente encantada. Eu não fazia ideia da existência deles. Ninguém fazia, disse Ruby, ninguém exceto a dona, e eu posso lhe assegurar que ela não pensava neles havia um bom tempo. Como você os conseguiu? Por puro acaso, querida, puro acaso. Quando eu tive a ideia de fazer esta exposição, não quis simplesmente reorganizar velhas peças vitorianas que já estão expostas há décadas. Então, eu pus um pequeno anúncio em todas as revistas especializadas que conhecia. Um anúncio muito simples que dizia apenas: procuramos para empréstimo objetos artísticos interessantes da virada do século XIX para serem exibidos com o máximo cuidado em Museu de Londres. Na mesma hora, comecei a receber telefonemas. A maioria não passava de alarme falso, é claro, pinturas do céu e coisas parecidas feitas por minha tia-avó Mavis. Mas havia preciosidades no meio de tudo isso. Você ficaria surpresa com a quantidade de itens de valor inestimável que sobreviveram sem nenhum cuidado adequado. Acontecia a mesma coisa com as antiguidades, pensou Cassandra. Os melhores achados eram sempre aqueles que tinham ficado esquecidos durante décadas, que haviam escapado das garras de carpinteiros amadores. Ruby tornou a contemplar os desenhos. Esses desenhos estão entre as minhas melhores descobertas. Ela sorriu para Cassandra. Desenhos inacabados de Nathaniel Walker. Quem diria? Quer dizer, temos uma pequena coleção de retratos pintados por ele lá em cima. E alguns no Tate Britain. Mas, até onde sei, até onde alguém sabe, isso foi tudo o que restou. O resto, acredita-se que foi destruído. Sim, eu sei. O rosto de Cassandra estava quente. Nathaniel Walker era famoso por destruir esboços, trabalhos que não o satisfaziam. Você pode imaginar o que senti quando a mulher me entregou esses desenhos. Eu tinha dirigido até a Cornualha na véspera, indo de casa em casa, recusando educadamente diversos itens que considerei inadequados. Ela revirou os olhos. As coisas que as pessoas já achavam que serviam para uma exposição deixariam você de boca aberta. Basta dizer que quando cheguei à casa estava pronta para desistir. Era um desses chalés brancos à beira-mar com telhado cinzento, e eu já ia dar meia volta quando Clara abriu a porta. Ela era engraçada, parecia um personagem saído de um dos livros de Beatrix Potter. Uma velha galinha usando um avental de dona de casa. Ela me fez entrar na menor sala que eu já tinha visto, e também a mais entulhada de coisas. O lugar era tão pequeno que fazia o meu apartamento parecer uma mansão. Ela insistiu em preparar uma xícara de chá para mim. Eu preferia um uísque àquela altura, depois do dia que tivera, mas sentei no meio das almofadas e esperei para ver que objeto sem valor ela tinha para me mostrar. E ela lhe entregou estes desenhos. Eu soube imediatamente do que se tratava. Eles não estão assinados, mas têm o carimbo dele. Veja no canto superior esquerdo. Juro que comecei a tremer quando os vi. Quase derrubei minha xícara de chá em cima deles. Como ela os conseguiu? Perguntou Cassandra. Onde ela os conseguiu? Ela falou que eles estavam no meio das coisas da mãe dela, respondeu Ruby. A mãe dela, Mary, foi morar com Clara, depois que ficou viúva, e lá permaneceu até morrer, em meados dos anos 1960. Ambas eram viúvas e imagino que fizessem companhia uma à outra. Clara estava sem dúvida encantada de ter quem ouvisse as histórias a respeito de sua querida mãe. Antes de eu sair, insistiu em me fazer subir o lance de escadas mais perigoso que eu já vi, para dar uma olhada no quarto de Mary. Ruby se inclinou para Cassandra. Que surpresa que tive! Mary podia estar morta havia 40 anos, mas, pela aparência do cômodo, parecia que ia chegar a qualquer momento. Era de dar medo, mas também era encantador. Uma cama estreita, muito bem arrumada, em um jornal dobrado na mesinha de cabeceira, com um passatempo pela metade na folha da frente.
E sob a janela havia um pequeno baú trancado, uma tentação. Passou a mão pelo cabelo grisalho. Tive que me conter para não atravessar o lugar e arrebentar a fechadura com minhas próprias mãos. Ela o abriu. Você viu o que havia lá dentro? Não tive essa sorte. Eu me contive e logo depois ela me levou embora. Tive que me contentar com os desenhos de Nathaniel Walker e a afirmação de Clara de que não havia mais nada que servisse no meio das coisas da mãe. Mary também era artista? Perguntou Cassandra. Mary? Não, ela era dona de casa, pelo menos no início. Durante a Primeira Guerra, ela trabalhara em uma fábrica de munições e acho que deve ter parado depois disso. Bem, ela não exatamente parou de trabalhar. Casou-se com um açougueiro e passou o resto da vida preparando chouriço e limpando as tábuas de cortar carne. Não sei qual das duas coisas me desagrada mais. E como foi que ela pôs as mãos nesses desenhos? Insistiu Cassandra, franzindo a testa. Nathaniel Walker era extremamente discreto em relação ao seu trabalho, e os desenhos são tão raros. Ele não os deu para ninguém, nunca assinou contratos com editoras que quisessem ficar com os direitos autorais dos originais. Se era assim em relação ao seu trabalho concluído, não posso imaginar o que o tenha feito se separar de desenhos inacabados como estes. Ruby deu de ombros. Pegou um emprestado, comprou. Talvez ela os tenha roubado. Não sei e devo admitir que não me importo muito. Fico feliz em classificá-los como um dos belos mistérios da vida. Só agradeço a Deus por ela ter posto as mãos neles, sem nunca ter percebido quanto eram valiosos, sem ter achado que deviam ser exibidos, conseguindo assim preservá-los tão bem para nós durante todo o século XX. Cassandra aproximou-se dos desenhos, embora nunca os tivesse visto antes. Ela os reconheceu. Eram inconfundíveis. Esboços iniciais das ilustrações do livro de contos de fadas, desenhados mais rapidamente, as linhas rabiscadas com pressa, de uma maneira exploratória, mostrando o entusiasmo do artista pelo tema. A respiração de Cassandra se acelerou quando se lembrou de sentir a mesma sensação ao iniciar um desenho. É incrível ter a chance de ver um trabalho ainda em processo. Às vezes acho que isso diz muito mais sobre o artista, mais até do que a obra acabada. Como as esculturas de Michelangelo em Florença. Cassandra olhou para ela, feliz com a perspicácia de Ruby. Fiquei toda arrepiada na primeira vez em que vi uma imagem daquele joelho saindo do mármore, como se a figura estivesse presa lá dentro o tempo todo, esperando que alguém a libertasse. Ruby sorriu. Ei, disse ela, tendo uma ideia súbita. Esta é sua única noite em Londres. Vamos sair para jantar. Eu ia me encontrar com meu amigo Gray, mas ele vai entender. Ou então eu o levo junto. Vai ser ainda mais divertido, afinal de contas. Com licença, interrompeu alguém com sotaque americano. A senhora trabalha aqui? Um homem alto de cabelos pretos parou entre as duas. Trabalho, respondeu Ruby. Posso ajudá-lo? Minha esposa e eu estamos com fome e um dos caras lá em cima disse que havia uma cafeteria aqui embaixo. Ruby revirou os olhos para Cassandra. Há um novo Carlucci's perto da estação, então forçou um sorriso. Por aqui, senhor, vou mostrar onde fica. Quando saiu do V&A, Cassandra foi em busca de um lugar para almoçar. As últimas coisas que comera foram o jantar do avião, algumas balas de Ruby e uma xícara de chá. Não era de espantar que seu estômago estivesse gritando. O caderno de Nell tinha um mapa do centro de Londres colado na parte interior, e pelo que Cassandra podia ver, não importava que direção tomasse, encontraria alguma coisa para comer e beber. Ao examinar o mapa, notou uma pequena marcação feita à caneta, em algum lugar do outro lado do rio, uma rua em Battersea. A animação a deixou arrepiada. Um X marcava o lugar, mas que lugar exatamente? 20 minutos depois, comprou um sanduíche de atum e uma garrafa de água em um café na Kings Road e prosseguiu pela Flood Street na direção do rio.
Do outro lado erguiam-se as 4 torres da usina elétrica de Battersea. Cassandra sentiu uma estranha sensação ao refazer os passos de Nell. O sol de outono saíra do esconderijo e lançava raios dourados sobre a superfície do rio, o Tâmisa. Quanta coisa aquele rio tinha visto, inúmeras vidas passadas ao longo de suas margens, incontáveis mortes. E era deste rio que um navio havia partido tantos anos antes com a pequena Nell a bordo, levando-a para longe de tudo o que lhe era familiar, rumo a um futuro incerto, um futuro que agora era passado, uma vida que tinha terminado. E, no entanto, isso ainda importava. Importara para Nell, importava para Cassandra. Este quebra-cabeça era a sua herança. Mais do que isso, era a sua responsabilidade.